Cara, fazia tempo que um filme não me deixava pensando assim depois que acabou. E até agora eu estou tentando entender uma coisa. Será se eu realmente gostei do filme? Ou será se eu fiquei impressionado com tudo que ele tentou fazer? Porque são duas coisas completamente diferentes. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. E antes de qualquer coisa, pode ficar tranquilo que esse vídeo é totalmente sem spoiler. Eu não vou contar os acontecimentos do filme, eu nem vou contar a história. Eu só vou fazer um ponto de vista meu do que eu achei do filme. E responder uma pergunta simples. Vale a pena assistir a Odisseia? Assim, eu fui assistir a Odisseia, eu não tinha lido Homero, eu não tinha visto vídeos explicando a história. Eu fui praticamente às cegas. Eu fui assistir o vídeo e fui descobrir sozinho o que era a Odisseia. Eu só sabia de uma coisa que praticamente a maioria do pessoal sabe, que é o cavalo de Troia. Então, eu fui descobrir isso sozinho. E isso gerou uma experiência mais interessante. Quando eu li o anúncio do filme, era um filme em 100% IMAX, com o diretor Christopher Nolan, com um elenco que tinha simplesmente Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, tipo, um elenco gigantesco. E é de se esperar que a expectativa seja das grandes, sabe? Então eu fui assistir esse filme sem saber da história de Homero e com a expectativa gigante pelo fato de ser de Christopher Nolan e ter o elenco que tem esse filme. E o que eu acho interessante nesse filme é que ele não chega querendo te entupir de histórias ou querendo te impressionar logo de cara. Ele é um filme que ele respira. Com o passar do filme, ele vai contando a história, ele vai lhe prendendo mais a história e você vai entendendo quem são os personagens, você vai entendendo quem é a história, como é a história. Então, assim, é um filme que ele não quer lhe agradar do começo para você já ficar no começo e do começo para o final você só assiste. Não, você vai tentando entender a história, vai tentando buscar aquela famosa imersão, sabe? E uma coisa que eu acho muito interessante do Christopher Nolan é que você vê isso em Tenet e você vê isso em Interestelar, que é o quê? O cara consegue misturar passado, presente e futuro, ele consegue embaralhar isso no meio do filme e não consegue perder a história do filme. Ele consegue juntar esses três tempos no meio do filme e você consegue entender perfeitamente em que momento está e o que está contando. E deixando um pouco essa parte técnica de lado, como foi assistir o filme? Por um momento, eu tinha esquecido que eu estava assistindo um filme. Eu estava ali acompanhando uma jornada e querendo saber aonde aquilo iria levar. E esse filme cria uma atmosfera muito própria. E quando você compra essa ideia, ela funciona muito bem. Tem um ponto negativo nesse filme que eu achei, mas assim, não vá assistir o filme procurando defeitos, não vá querendo ver esse ponto que eu vou falar. Assista o filme e entenda o filme, tá? Eu percebi que eu sinto que o filme poderia ser mais direto, apesar de que ele foi muito bem explicado e muito bem roteirizado, só que eu senti que ele poderia ser mais direto. Tem muitas cenas que ficaram muito longas e que explicaram demais, sabe? Eu acho que tem cenas que poderiam ser mais diretas. Essas cenas poderiam ser mais diretas. Mas isso não destrói a experiência, tá? Isso é só uma coisa que eu achei assim, que poderia ser. A direção. Eu não preciso entrar muito em detalhes porque a direção, ela é simplesmente Christopher Nolan. E quem assiste Christopher Nolan já entende como ele trabalha. Como ele trabalha? Vamos lá. Tem muito diretor que ele sente a necessidade de explicar tudo. Alguns tudo de uma vez, ou alguns só tudo. Christopher Nolan, nos filmes deles, se você prestar atenção, ele gosta de deixar uma incógnita. Ele gosta de deixar você imaginando o que pode acontecer. Ele gosta de deixar você pensando na história ou no que pode acontecer no filme. E eu gosto disso, por quê?
porque você consegue ter uma imersão melhor e a sua experiência ela se torna melhor ainda. E já que eu falei da direção, eu preciso falar da fotografia. Tem momentos que você para e pensa, isso aqui parece uma pintura. E a forma como cada cena é construída, a forma como as câmeras mostram aquele mundo, te ajuda a criar uma sensação de estar na história. E uma coisa que eu gosto é que não é só uma imagem bonita que o filme tem. Apesar de ser IMAX e tal, de ser a melhor qualidade, a melhor resolução do cinema, não é só isso. É como a imagem anda junto com a história e faz realmente você conseguir acompanhar aquela história, você conseguir entender. Uma coisa que eu achei muito interessante também foi o som. Porque assim, é curioso o fato, porque muita gente quando assiste um filme, ela não repara no som. Ela repara na imagem, repara no ator, mas o som acaba ficando a desejar. Para mim, num filme, o som é uma das coisas mais importantes. Eu pego muito nessa questão de som quando eu vou assistir um filme. Eu reparo muito no som, na sonoplastia, na trilha sonora. E nesse filme, o incrível é que o som ele combina perfeitamente com o take. Você sente a sensação de estar naquele universo. Você sente. Tem hora que o som aumenta a tensão e tem outras que ele entra junto da cena e tipo, isso deixa a experiência melhor, sabe? Esse filme, ele se combina, ele se encaixa. E é isso que deixa uma pessoa que nunca leu Romero com uma experiência melhor. E já que eu falei de som, eu vou entrar nesse caminho, já pegar esse gancho e falar sobre a trilha sonora. O que acontece? A trilha sonora do filme Odisseia, ela é uma trilha sonora que ela não quer se sobressair no filme. Ela não quer ser mais que o filme. Ela acompanha o filme. Ela anda junto do filme. E isso pega muito porque você sai do cinema, você não sai lembrando daquela música específica. Você não sai pensando na trilha sonora. Você sai pensando na cena, que é um todo. É a trilha, é o som, é a atuação. E tipo, ele é um filme que cena por cena, cada cena se completa, cada cena se combina. Isso é o que é incrível de Odisseia. Falar um pouco das atuações. Eu não acho que tem uma atuação ruim nesse filme. Pelo menos eu não achei nenhuma atuação ruim. Todos conseguiram se performar muito bem. O elenco funciona dentro da proposta do filme, conseguiu encaixar perfeitamente. Mas teve um em específico, que eu não posso falar, que sempre que entrava em cena, eu parava e pensava, beleza, agora eu quero ver o que esse cara vai fazer. E isso pra mim é um bom sinal de uma boa atuação. Porque o ator consegue prender sua atenção sem fazer algo muito mirabolante, sem fazer algo muito exagerado. E uma curiosidade que eu achei interessante é, como todo mundo já sabe, o filme foi gravado em 100% IMAX. Tá? Para quem não sabe o que é IMAX, eu vou deixar aqui para vocês uma tela em IMAX, tá? Uma cena em IMAX e uma cena em tela de cinema normal. O filme ele tem quase 3 horas de duração. E o interessante é que nas gravações, o Christopher Nolan gravava as cenas de 3 em 3 minutos e pedia para cortar. Por quê? Porque 3 minutos é o tempo que um rolo de câmera IMAX consegue suportar. E humanamente falando, digamos assim, gravar em IMAX era impossível. Por quê? A câmera IMAX ela é uma câmera muito pesada, ela é muito cara e ela faz muito barulho. Vou deixar aqui para vocês o barulho que a câmera IMAX faz. Parar para pensar, o filme ele tem quase 3 horas de filme. E você
fazer uma cena a cada 3 minutos, sabe? É algo fora do normal. E o cara revolucionou a indústria de cinema por causa disso. Tipo, absurdo. E aí vem a pergunta: pra quem é esse filme? Se você é uma pessoa que está esperando um filme que tem ação o tempo todo, muita coisa acontecendo a cada minuto, talvez não seja essa a experiência que você está procurando. Mas se você gosta de filme que tem a paciência de construir a história, que valoriza a atmosfera, os personagens, momentos, você não vai ser decepcionado. O filme, ele pede um pouco mais de você como telespectador. Mas quando você entra na proposta dele, a experiência funciona ainda melhor. Nem todo filme precisa terminar e fazer você pensar: eu nunca vi nada parecido. Às vezes o que vale é você sair da sala com aquela sensação de que aquelas horas valeram a pena. E foi exatamente isso que eu senti quando eu saí daquela sala. Eu gostei da jornada, eu gostei das escolhas que o filme faz, e mesmo com alguns pontos que poderiam ser melhores, essa foi uma experiência que ficou comigo. Então, vale o ingresso? Na minha opinião, vale. E agora eu quero saber de vocês. Você já assistiu Odisseia? Se você assistiu, qual foi a sensação que o filme te passou? Foi aquela sensação de que você saiu do filme já sabendo o que aconteceu, já saiu entendendo tudo, ou você precisou de um tempo para digerir? Comenta aí embaixo o que você achou, mas sem spoiler, tá? Que se você não assistiu ainda, não olhe os comentários. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, dá o like e acompanha, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Valeu, falou, é nóis!